Seguir Jesus tem um preço, e essa é uma verdade que muitos evitam dizer, não porque seja falsa, mas porque confronta expectativas. Vivemos em uma época em que a fé é frequentemente apresentada como um caminho de benefícios, soluções rápidas e conforto emocional. Mas quando olhamos para as palavras de Jesus, percebemos algo muito diferente. Ele nunca escondeu o custo do discipulado. Pelo contrário, fez questão de deixar claro desde o início. Jesus nunca chamou ninguém com promessas vagas. Ele chamou com verdade. Disse que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo. Essas palavras não são simbólicas no sentido superficial. Elas falam de renúncia real, diária, profunda. Falam de abrir mão de algo para ganhar algo maior. O problema é que muitos querem os benefícios do Evangelho sem aceitar o processo. Querem a paz, mas não a rendição. Querem a esperança, mas não a obediência. Querem seguir Jesus, mas sem perder nada. E Jesus nunca prometeu isso. Ele sempre deixou claro que segui-lo custaria algo. Desde o início do seu ministério, Jesus atraiu multidões, pessoas curiosas, pessoas necessitadas, pessoas em busca de milagres, mas nem todas estavam dispostas a pagar o preço. Quando ele começou a falar sobre renúncia, muitos foram embora. Isso nos ensina algo profundo. Nem todos que se aproximam estão prontos para seguir. Jesus não correu atrás de quem foi embora. Ele não suavizou o discurso para manter seguidores. Isso revela o valor que ele dava à verdade. Seguir Jesus não é sobre quantidade, é sobre entrega. Não é sobre popularidade, é sobre fidelidade. O preço de seguir Jesus não começa com grandes sacrifícios visíveis. Ele começa no coração. Começa quando escolhemos obedecer, mesmo quando isso contraria nossos desejos. Quando escolhemos confiar, mesmo quando não entendemos. Quando escolhemos permanecer mesmo quando seria mais fácil desistir. Jesus sabia que esse caminho não seria fácil. Por isso nunca o vendeu como tal. Ele sabia que o discipulado exige decisões que nem sempre fazem sentido aos olhos humanos. Exige dizer não quando tudo em nós quer dizer sim. Exige abrir mão de controle, de orgulho, de planos próprios. Seguir Jesus custa o direito de viver apenas para si mesmo, custa o conforto de sempre estar certo, custa a necessidade de aprovação, custa expectativas que não se alinham com o reino. E isso assusta, porque mexe com o ego, mexe com o que consideramos seguro. Talvez por isso muitos prefiram um Jesus adaptado, um evangelho suavizado, uma fé que não confronta. Mas esse não é o Jesus dos evangelhos. O Jesus verdadeiro chama para perto, mas não engana. Ele acolhe, mas transforma. Ele ama, mas também confronta. O preço de seguir Jesus também envolve perder coisas que parecem importantes, relacionamentos que não compreendem sua fé, caminhos que você poderia ter seguido, mas escolheu não seguir. Há perdas reais. Jesus nunca negou isso, mas ele também nunca disse que essas perdas seriam em vão. Quando os discípulos deixaram tudo para segui-lo, não sabiam exatamente onde aquilo os levaria. Eles apenas confiaram. E confiar sem garantias é uma das formas mais puras de fé. Eles não tinham promessas de sucesso terreno, tinham apenas um chamado. Seguir Jesus não é um convite ao conforto, é um convite à transformação. E transformação dói, porque exige mudança. Exige deixar para trás versões antigas de nós mesmos. Exige crescimento espiritual. Talvez hoje você esteja se perguntando se vale a pena. Talvez sinta que seguir Jesus tem custado mais do que você imaginava. E essa sensação não significa que você está no caminho errado. Pode significar exatamente o contrário. Pode significar que você está vivendo o Evangelho de forma real. Jesus nunca prometeu que o preço seria pequeno, mas ele sempre deixou claro que o valor do que se recebe é infinitamente maior.
E é isso que começamos a entender quando aceitamos olhar para o discipulado com honestidade. E essa honestidade muda tudo. À medida que entendemos que seguir Jesus tem um preço, surge uma pergunta inevitável. O que exatamente ele nos pede? Porque o custo do discipulado não é abstrato. Ele se manifesta em escolhas concretas, em decisões silenciosas e em renúncias que muitas vezes ninguém vê. Jesus não pediu algo que ele mesmo não viveu. Ele pediu entrega total, porque foi totalmente entregue. Seguir Jesus exige prioridade, não apenas um lugar na agenda, mas o centro do coração. Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Isso não é radicalismo vazio, é clareza espiritual. Quando tentamos dividir a fidelidade, acabamos diluindo a fé. Jesus nos chama para uma devoção inteira, não parcial. Esse chamado confronta diretamente nossa necessidade de controle. Queremos seguir Jesus, mas ainda decidir tudo sozinhos. Queremos ouvir sua voz, mas apenas quando ela confirma nossos planos. Jesus nunca ofereceu esse tipo de relacionamento. Ele chamou pessoas dispostas a confiar, mesmo quando o caminho não fazia sentido imediato. O preço de seguir Jesus também envolve obediência quando é desconfortável. Existem momentos em que obedecer significa ir contra a própria vontade, contra a opinião da maioria, contra a lógica humana. Jesus viveu isso. Ele escolheu obedecer ao Pai, mesmo quando isso o levou à cruz. E ele deixou claro que quem o segue precisa estar disposto a caminhar pelo mesmo princípio. Muitos se afastam nesse ponto, porque até amar a Jesus é algo que parece possível, mas obedecer quando dói é outra história. Obedecer quando há perda, obedecer quando há silêncio, obedecer quando não há aplausos. Esse é o verdadeiro custo do discipulado. Jesus também deixou claro que seguir a ele pode significar rupturas. Rupturas internas e externas. Internamente, rompemos com antigos padrões, velhos hábitos, desejos que não se alinham com o reino. Externamente, podemos enfrentar incompreensão, rejeição e distanciamento. Ele nunca escondeu isso. Ele disse que seria assim. Esse tipo de ruptura não acontece de uma vez. Ela é diária. Cada dia traz pequenas decisões que revelam quem está no centro. Cada escolha, aparentemente simples, carrega um peso espiritual profundo. E é nessas escolhas silenciosas que o discipulado é construído. O preço de seguir Jesus também envolve carregar a própria cruz. Isso não significa buscar sofrimento, mas aceitar o caminho que Deus permite. Significa não fugir do processo, não abandonar a fé quando as coisas não saem como esperado. Permanecer firme mesmo quando a caminhada se torna pesada. Jesus sabia que muitos confundiriam cruz com castigo, mas a cruz, no Evangelho, é instrumento de transformação. É o lugar onde o ego morre para que a vida verdadeira surja. E ninguém passa por isso sem sentir. Por isso, o discipulado nunca foi apresentado como algo fácil. Talvez você tenha imaginado que seguir Jesus te livraria de conflitos internos, de lutas emocionais ou de momentos de dúvida. Mas Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu caminhar com você através dessas coisas. E essa companhia muda tudo. O preço de seguir Jesus também é o preço de não pertencer totalmente a este mundo. Suas escolhas começam a parecer estranhas, seus valores começam a destoar. Sua esperança passa a estar em algo que muitos não veem, e isso pode ser solitário, mas também é profundamente libertador. Jesus nunca enganou ninguém sobre isso. Ele foi honesto. Quem o segue precisa estar disposto a perder para ganhar. Precisa estar disposto a morrer para viver. Precisa estar disposto a confiar sem garantias humanas. Estamos avançando para um ponto ainda mais profundo, porque entender o que Jesus exige nos leva a confrontar uma pergunta essencial.
Por que então vale a pena pagar esse preço? Quando finalmente encaramos o custo do discipulado, surge uma pergunta que ecoa no coração de quem leva a fé a sério. Por que pagar esse preço? O que faz alguém abrir mão de tanto para seguir Jesus? A resposta não está em benefícios imediatos, mas em algo muito mais profundo. Está no valor eterno do que se encontra ao caminhar com Ele. Seguir Jesus muda a forma como enxergamos a vida. O que antes parecia essencial começa a perder força. O que antes parecia pequeno ganha peso eterno. Essa mudança não acontece de forma abrupta, mas progressiva. Aos poucos, o coração aprende a valorizar o que permanece, não apenas o que brilha por um momento. Jesus nunca prometeu recompensas rápidas, mas falou sobre tesouros que não se perdem. Isso confronta diretamente nossa cultura, que valoriza resultados visíveis e imediatos. O discipulado nos ensina a viver com os olhos no invisível, confiando que Deus está trabalhando mesmo quando não percebemos. O valor de seguir Jesus também se revela na transformação interior. Aos poucos, o orgulho cede lugar à humildade. A ansiedade dá espaço à confiança. O medo perde força diante da fé. Essas mudanças não são superficiais. Elas alcançam o coração, e um coração transformado muda tudo ao redor. Muitos procuram Jesus para mudar circunstâncias, mas ele começa mudando pessoas. E essa mudança interna é muitas vezes o processo mais doloroso e mais necessário, porque é mais fácil mudar o ambiente do que o coração. Jesus sabe disso. Por isso, o discipulado toca tão fundo. Seguir Jesus também nos dá uma nova identidade. Já não somos definidos apenas por nossas falhas, conquistas ou histórias passadas. Somos definidos pelo chamado. Isso traz liberdade, porque nos liberta da necessidade constante de provar valor. Em Cristo, o valor já foi estabelecido. O preço do discipulado começa a fazer sentido quando percebemos que o que deixamos para trás não se compara ao que encontramos no caminho. A paz que não depende das circunstâncias, a esperança que não se apaga diante da dor, a certeza de que a vida tem um propósito que vai além do agora. Jesus nunca prometeu uma vida sem perdas, mas prometeu uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida alinhada com o reino. Uma vida que não termina aqui. Esse entendimento fortalece o coração nos dias difíceis. Nos lembra que nenhuma renúncia é desperdiçada quando feita por amor a Deus. O discipulado também nos ensina a amar de forma diferente. Um amor que não busca retorno imediato. Um amor que perdoa mesmo quando dói. Um amor que permanece mesmo quando não é compreendido. Jesus viveu esse amor e nos chamou a viver da mesma forma. Talvez você já tenha sentido o peso de seguir Jesus. O cansaço de ir contra a corrente, a solidão de escolhas que poucos entendem, mas é nesse lugar que a fé se aprofunda, porque ali aprendemos que não seguimos Jesus para sermos aceitos pelo mundo, mas para sermos transformados por Ele. Quanto mais caminhamos com Cristo, mais percebemos que o discipulado não é sobre o que perdemos, mas sobre quem nos tornamos. E quem nos tornamos em Cristo tem valor eterno. Um valor que nenhuma perda terrena consegue diminuir. Estamos chegando ao momento mais decisivo dessa reflexão. Porque agora precisamos encarar a pergunta que define tudo. Depois de entender o preço e o valor, a decisão final ainda precisa ser tomada. Depois de compreender o preço e enxergar o valor, a fé deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma decisão diária. Seguir Jesus não é um evento pontual, é um caminho contínuo. Todos os dias, de formas visíveis e invisíveis, somos convidados a escolher entre o conforto e a obediência, entre o controle e a confiança, entre o eu e o chamado. Jesus nunca escondeu que o discipulado exige tudo. Não porque ele precise, mas porque só uma entrega completa nos transforma por inteiro.
Quando tentamos seguir Jesus mantendo reservas, acabamos presos a conflitos internos. Mas quando entregamos tudo, encontramos liberdade. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, mas da certeza de estar vivendo o propósito. O preço de seguir Jesus se revela mais alto nos momentos em que ninguém está olhando, nas escolhas que fazemos em silêncio, nos nãos que dizemos sem testemunhas, nas decisões que custam lágrimas. É nesses momentos que o discipulado se torna real. É ali que a fé deixa de ser discurso e se torna vida. Jesus nos chamou para um caminho que transforma a maneira como vivemos, amamos e esperamos. Ele nos chamou para uma fé que não se apoia em garantias humanas, mas na fidelidade de Deus. Uma fé que permanece quando os aplausos cessam, que continua quando o caminho aperta, que confia mesmo quando o futuro não está claro. Talvez hoje você esteja sentindo o peso desse chamado. Talvez seguir Jesus esteja custando mais do que você imaginava. E isso não significa que você está no caminho errado. Significa que você está levando a fé a sério. Porque o discipulado verdadeiro nunca foi confortável, mas sempre foi transformador. Jesus não prometeu facilidade, mas prometeu vida. Vida em abundância, não no sentido de ausência de dor, mas de plenitude de propósito. Uma vida que faz sentido mesmo quando dói. Uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo quando exige renúncia. Agora, eu quero te convidar a refletir com sinceridade. O que seguir Jesus tem custado a você? Escreva isso nos comentários, se sentir no coração. Sua resposta pode fortalecer outras pessoas que também estão caminhando por esse mesmo processo. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E se você deseja continuar caminhando em uma fé profunda, consciente e alinhada aos ensinamentos de Jesus, inscreva-se no canal Voz no Silêncio. Aqui não escondemos o preço, mas caminhamos juntos com aquele que vale mais do que tudo.